Estamos de volta para falar agora sobre os estragos causados pelas chuvas em Atalaia. O cenário na cidade ainda é de desolação. 50 casas estão interditadas e parte dos moradores foi para o campo de futebol. O nível da água do Rio Paraíba começa a baixar. Os prejuízos são incalculáveis. Nas ruas do centro de Atalaia, móveis estragados pela água foram colocados no lixo. Este homem que mora ao lado do rio mostra onde a água chegou. Ele mantém o que sobrou na casa suspenso, porque teme que o rio suba outra vez. Eu fico com pena dos nossos irmãos mais necessitados. Teve lugar em Atalaia, na cidade, que atingiu mais do que a gente aqui. De acordo com a Defesa Civil do município, 50 casas foram interditadas. Choveu na cidade quase 700 milímetros em um único dia. Estamos dando a resposta ainda às pessoas que sofreram com esse desastre e estamos tentando, gradativamente, voltar à normalidade da vida dessas pessoas e do próprio município. Ainda é uma preocupação, porque nós teremos chuvas, não sabemos a precipitação exata, mas teremos chuvas ainda, estamos no período na quadra chuvosa, e a preocupação é que continuem de alerta. Nesta casa, que fica na parte alta da cidade, a barreira cedeu e o barro arrastou televisão, sofá e o som. Tudo foi destruído. Só deu tempo de tirar a minha menina e a mulher e pronto, e o resto desabou tudo. Vocês estão aonde agora? Eu estou alojado lá na casa da minha sogra, é um pouco imprensado, mas ela deu lá para a gente ficar lá enquanto arrumar alguma coisa para ficar. Algumas famílias estão abrigadas neste campo de futebol. O vestiário está ocupado por Dona Josefa, que conseguiu salvar pouca coisa. Estou passando, meu filho, mas Deus quiser, né? Porque já 2 vezes que eu sofro esse acidente de cheia. Por pouca água levou a senhora? Ô, meu filho. Continua desaparecido um rapaz que caiu no rio na semana passada. A polícia militar foi acionada porque uma ossada humana foi encontrada presa na vegetação às margens do rio. Alguns moradores aqui do local informaram que tinha um cidadão que está desaparecido, por nome de seu Antônio, que está desaparecido há faixa de um mês e pouco. Na BR-316, os motoristas trafegam com atenção redobrada devido aos pontos de alagamentos. A barreira interditou o acesso ao povoado Oricuri. Mesmo assim, motoristas insistem na travessia. Tem que andar bem devagarzinho, senão é perigoso derrapar na barreira dessa aí. A correnteza do rio destruiu esta farmácia, que ameaça desabar a qualquer momento, porque o piso afundou. A ponte foi interditada para veículos. Há tempos atrás ela era só notar balançando, eu fiquei assustada quando eu passei, agora eu tenho medo. O prefeito de Atalaia aguarda recursos do Estado e do governo federal para ajudar 2.000 pessoas desabrigadas. Estamos preparando toda a documentação para enviar para o governo federal, para que a gente tenha o recurso necessário para a gente socorrer a população de Atalaia. A cidade de Marechal Deodoro continua embaixo d'água. Famílias que ficaram desabrigadas foram levadas para uma escola. A unidade de ensino também sofreu com a enchente e muita coisa foi destruída. Veja com Batista Filho, do Plantão Alagoas. Marechal Deodoro foi uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas que vêm caindo em Alagoas. Como nas últimas 24 horas, ela diminuiu de intensidade, permitindo, mesmo que timidamente, o retorno do sol. Nossa equipe veio conferir de perto como está a população depois que as águas começaram a baixar. A família de Dona Ana já enfrentou muitas vezes enchentes como essa, mas desta vez vai embora. Vou lutar, trabalhar para comprar minhas coisas. Perdeu muita coisa? Perdi. Para vocês terem uma ideia do volume de água aqui em Marechal, eu tenho 1,77 m de altura. Olha onde é que a água bateu em mim. Aqui, ó. Essa linha d'água mostra bem. A altura da janela, na verdade. A água chegou inacreditavelmente a esse volume. Essa escola municipal foi uma das mais atingidas. A marca na parede mostra bem o quanto entrou de água aqui. No andar superior, a prefeitura abrigou 90 famílias que estão desalojadas, enquanto que a Secretaria de Saúde entrou em ação para prevenir algumas doenças provocadas por eventos naturais como esse. Estamos com a aplicação do DT, difteria e tétano, né? E estamos fazendo levantamento das crianças que têm a necessidade de vacinas também, de outras vacinas, né? Entre as pessoas que perderam tudo e foram alojadas aqui, está a Dona Maria Lúcia. Ela nem sabe se terá condições de segurança para voltar para casa. As coisas da gente ficou tudo dentro d'água
armaram tudo. É possível ver o estrago que as chuvas causaram na parte inferior da escola. As salas de aula mais parecem depósito de lixo e a lama está por toda parte. Muita coisa foi perdida aqui. Nós perdemos freezer, geladeira, todos os livros da biblioteca, né? Perdemos parte dos alimentos e os móveis da escola a gente perdeu. As águas baixaram, mas ainda estão encobrindo a orla. Lagoa e rua se transformaram numa coisa só. Aqui, onde há cerca de uma semana só passavam veículos e pedestres, hoje só de canoa. O volume de água ainda é muito grande. Muita destruição. O Diário Oficial do Estado traz hoje a relação das 27 cidades em situação de emergência em Alagoas por causa das chuvas. Fazem parte da lista municípios como Atalaia, Capela, Japaratinga, Joaquim Gomes, Murici, Pilar, Satuba, São Miguel dos Campos, Jundiá e União dos Palmares. Maceió e Marechal Deodoro também tiveram o estado de emergência decretado. O governador Renan Filho está em Brasília para apresentar ao governo federal os números da destruição aqui em Alagoas. E a quantidade de vítimas das fortes chuvas comprova que o poder público pouco aprendeu com a tragédia de 2010. Esse é o tema da coluna Bastidores com Arnaldo Ferreira. Olá! 7 anos depois da cheia nos vales do Paraíba e Mundaú, que deixou 80 mil pessoas desabrigadas e causou mais de 50 mortes, a chuva volta a matar e a desabrigar em Alagoas. Desta vez, a tragédia não foi maior porque a Defesa Civil do Estado e dos municípios divulgaram com bastante antecedência a previsão de temporais. Mas pouco puderam fazer para resolver o drama das famílias que moram nas margens dos rios e nas favelas. O Diário Oficial do Estado divulgou a lista de 27 municípios em situação de emergência por causa dos estragos da chuva. Como ocorreu em outras cheias, as vítimas, gente, foram os mais pobres. 5 morreram, entre elas uma criança de 6 anos. 3 permanecem desaparecidas. E o número de desabrigados está em 4 mil. A chuva deu uma trégua. O nível dos rios começa a baixar. As cidades em situação de emergência têm vários pontos de alagamento. O governador Renan Filho e os prefeitos pedem socorro para os desabrigados, moradia popular e obras para reduzirem os prejuízos das cheias e os deslizamentos de terra. O presidente Michel Temer veio a Maceió com 6 ministros, se reuniu com o governador e prefeitos. Ficou menos de 2 horas na cidade, cobrou um relatório dos prejuízos, prometeu ajuda, mas nada efetivo. Neste momento, a solidariedade é uma lição que as nossas autoridades precisam aprender. A chuva vai passar. Os desabrigados, sem alternativas, devem voltar para os lugares onde viviam e lá vão esperar por mais um novo temporal de incompetência que sempre deixa um rastro fatal de vítimas. A seguir, os riscos que as enchentes causam para a nossa saúde. Os detalhes depois do intervalo.